Olá pessoal, vamos comentar um pouco sobre o uso de grafos para o cálculo de menores caminhos. Isso representa, por exemplo, no mundo real, quando a gente está utilizando o Google Maps para traçar uma rota de uma determinada origem até um determinado destino. Tá? Esse tipo de processamento a gente consegue fazer com grafos, é o que eu vou ilustrar aqui agora. Existem mais de uma estratégia para fazer isso. No caso, o que eu vou demonstrar aqui é o algoritmo de Dijkstra. Ele serve para calcular o menor caminho de uma única origem para todos os destinos do grafo. Tá? Aí, quando a gente quer de um destino para uma única origem, que é o caso mais utilizado, a gente toma uma parte do resultado que ele gera. Então, esse algoritmo ele calcula da origem para todos os destinos possíveis, mas a gente considera aqueles que a gente quer. Por que ele faz para todos os destinos possíveis? Porque ele tem que processar o gráfico como um todo, porque a gente tem várias possibilidades, então ele já registra tudo isso. E a gente toma aquele que a gente precisa. Tá? Bom, é um algoritmo que parece um pouco com a busca em largura, só que quando a gente está processando um vértice que a gente descobre outros, e ao invés dele ignorar esses outros quando eles já foram descobertos, eles estão coloridos, ele não abandona, ele verifica novamente se ele consegue um caminho melhor do que aquele que já está calculado para aquele vértice. Nós vamos fazer essa ilustração. Então, na busca em largura, quando a gente está processando um vértice e analisando os vizinhos, aqueles vizinhos que já foram descobertos a gente ignora. Aqui não. Aqui, aqueles vizinhos que já foram descobertos, que já tem caminhos calculados para eles, a gente não ignora, a gente verifica se é possível melhorar o caminho já existente. Isso que o autor chama de relaxamento. A cada vez que eu tenho contato com um determinado vértice, eu verifico se eu consigo melhorar o caminho que já existe para ele, de forma que no final da execução a gente tenha garantido ali os melhores caminhos calculados. Tá? Bom, esse algoritmo, para controle dele, ele guarda ali o antecessor, para controle também, para dar a informação final depois, e a distância, e ele coloca os vértices em um heap, de modo que a cada repetição ele vai removendo um desses vértices, e quando esse heap está vazio, ele entende que o processamento já finalizou. Tá? E qual que ele remove então? Aquele que tiver o caminho calculado com o menor valor possível. Para ele começar, ele define esses caminhos com um valor máximo e limite. Aqui na nossa visualização está representado como infinito, mas poderia ser uma outra representação. E também ele estipula as distâncias, então ele estipula as distâncias como infinito e estipula os antecessores como -1. Significa que não tem caminho calculado para ninguém ainda, porque todos os antecessores estão indefinidos, estão com -1. E as distâncias estão como infinito, ou seja, são caminhos, é um valor máximo possível para representar que o caminho não está calculado. Ok. Para ele começar, ele vai na origem que foi definida. Vamos começar de zero, mas poderia ser uma outra origem. Para ele começar, então, o que ele faz? Ele vai na distância daquele que foi definido como inicial e marca essa distância como 0. Ele sendo origem, a distância dele vai ser 0. Está começando dali. Então, vou marcar aqui também no heap. Então, isso ainda faz parte da inicialização. Para essa origem, ele faz essa marcação. A partir desse momento, ele começa a fazer um processamento baseado no heap. Então, ele vai removendo o heap, processando, removendo o heap, processando, até que o heap se esvazie. Tá? Bom, nós vamos remover do heap o que tiver o menor caminho. Então, o que nós vamos remover é o próprio 0. Aqui. Removendo o 0 do heap, a gente vai fazer o processamento dele. O que é esse processamento? Esse processamento é verificar os vizinhos do 0 e alterar o caminho que está registrado para eles se a opção de passar por aquele que eu estou analisando atualmente é melhor do que a opção que já está registrada lá. Tá? Então, eu estou analisando um determinado vértice.
analiso os vizinhos. Se passar pelo esse vértice que eu estou analisando agora é melhor do que passar por qualquer outro caminho que já está registrado, eu altero essa informação. Tá? Vamos fazer aqui. Vamos começar a analisar o zero. Qual que é o primeiro vizinho do zero? No caso, o primeiro vizinho do zero é o 2. O que eu tenho de registro para o 2? O antecessor dele é menos 1 e a distância está como infinita. Então, qualquer caminho é melhor que isso. Né? Mas a conta que se faz é a seguinte. O caminho que já tem calculado para o zero, que está como zero, mais a distância do zero até esse vértice que eu estou processando agora, que é o 2, a distância, então, já calculada para o zero, mas a distância dessa aresta é menor do que o caminho que está registrado para ele. Nesse caso né? O 0 mais 10, 10 é menor do que o infinito? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse caminho que está registrado aqui. Ó. Ao invés de ser infinito, vai passar a ser 10. Vai passar a ser 10. E, ao invés de ser menos 1, o antecessor do 2 passa a ser o 0. Isso aqui fica... Ou seja, agora eu tenho um caminho definido para o 2. É um caminho de tamanho 10 e que ele vem direto aqui do 0. Correto? Deixa eu atualizar aqui também. O 2 vai ser um caminho de tamanho 10. Porque isso vai me fazer diferença na hora de remover do heap. Eu tenho que estar atento a esses pesos aqui, né? Para eu saber quem que eu removo do heap. Ok. Alterei aqui as informações do 2. Continuo processando o meu 0, que eu ainda não terminei de processar. Qual que é o próximo adjacente do 0? O próximo adjacente do 0 é o 4. Aí a mesma pergunta. 0, que é a distância calculada para o 0, mais essa distância dessa aresta, que é 1. 0 mais 1, 1. É menor do que o caminho que está calculado lá? É. Então, 0 mais 1 é menor do que infinito. Então, eu vou atualizar esse caminho que já estava aqui. Vou dizer que o antecessor do 4 é o 0 e que a distância do 4 é a distância do 0 mais a aresta, que é 1. E vou atualizar isso aqui no meu heap também. Então, foi o vértice 4, distância 1. De 4, distância 1. Beleza. Tem mais arestas para o 0? Não, não tem. Então, eu finalizo a execução dele. Finalizei a execução dele. Volto aqui para o heap para ver se tem mais vértices para ser removido. Ainda tem muita coisa para ser removida aqui. Eu vou remover, claro, o que tiver no início do heap. O que vai estar no início do heap, eu não vou ficar reordenando isso aqui, tá? Mas o que vai estar no início do heap é aquele com o caminho menor possível, né? O 0 não vai estar mais porque o 0 já está removido, está riscado. Então, dentre esses outros aqui, o que tem o menor caminho é o 4. Então, eu vou remover o 4 e vou fazer o processamento dele. Aí, o processamento é a mesma coisa. Vou começar a olhar os vizinhos do 4 e ver se eu consigo melhorar o caminho desses vizinhos. O primeiro vizinho do 4 é o 1. O 1 está com caminho infinito ainda, então qualquer caminho é melhor do que o infinito, né? Mas no caso a conta é o caminho já calculado para o 4, que é 1, mais 3, que é essa distância aqui, é menor do que o infinito? Sim. Então nós vamos alterar. O antecessor do 1 passa a ser o 4, ou seja, para eu chegar no 1 eu tenho que passar pelo 4. É isso que esse antecessor diz. E a distância é 1 mais 3, 4. A distância 4. E eu vou trocar aqui também no 1, vou colocar a distância 4. Para eu conseguir remover lá depois. Tá, mas eu estou processando esse vértice aqui. Qual que é o próximo vizinho dele? É o 2. Aí nós vamos, aqui já tem caminhos calculados, né? Mas o que nós vamos fazer é o seguinte. O caminho do 4, que é 1, mais 5, 6, é menor do que 10, que é o caminho que eu já tinha calculado antes para o 2, é. Ou seja, eu consigo um caminho para o 2, passando por aqui por baixo, que é melhor do que esse caminho direto. Então, eu vou usar esse caminho que é melhor.
que eu vou fazer? Vou atualizar as informações do 2. O antecessor do 2 deixa de ser o 0 direto e passa a ser o 4. Então, o antecessor do 2 é o 4. E a distância, né, o tamanho desse caminho, deixa de ser 10, que era esse aqui, e passa a ser 1 mais 5, 6. Passa a ser 6. Então, em tempo que o algoritmo vai executando, ele pode ir trocando os caminhos que ele já calculou, uma vez que ele conseguiu um caminho melhor passando por algum outro lugar. Deixa eu alterar aqui no meu heap também. O 2, na verdade, quando a gente está no código, né, a gente não vai ter essas caixinhas aqui. A gente vai ter o heap mesmo e um vetor também para guardar as distâncias. O 2, ao invés de ser 10, ele passa a ser 6. Essas aqui. Passou a ser 6, né? Vou até um espacinho. Bem. Beleza. Continuando. Qual que é o próximo vizinho do 4? Já olhei 1, o 2. 0 não é, né? O 7. Ok. O 7 também está com infinito. Eu vou ter, então, 1 mais 4 é menor do que o infinito? É. Então, eu vou fazer essa alteração. O caminho para o 7, ele passa pelo 4, o caminho atual. A gente acabou de descobrir. E o tamanho desse caminho é 1 mais 4, 5. Mais 4, 5. Está registrado lá também. Qual que é o próximo vizinho do 4? Ah, tá. Não registrei aqui, né? Desculpa. Nem tinha um 7 aqui. 7. Estava como infinito. O teclado não tem esse símbolo. Deixa eu pegar daqui. O 7, então, passa agora a ter um caminho com valor 5. Com valor 5. Ok. Próximo vizinho do 4 não tem mais vizinhos. O que eu vou fazer agora? Volto aqui no heap e vejo se tem coisa para remover. Tem. Eu poderia remover 1 com 4. É o 1, né, que está com tamanho de caminho 4 aqui. Então, vou remover esse 1. Eu vou fazer o processamento dele. É esse cara aqui. O primeiro vizinho dele é o 4, né? E eu vou fazer aquela conta. Nesse caso que a gente já sabe que não vai dar, né? Porque é a mesma aresta que está voltando. Mas a conta é 4 mais 3, que é 7, é menor do que 1? Não, não é. Então eu não altero isso daqui. Já removi do heap. Está colorido. Então não altero. Tem mais vizinhos? Não tem. Ficou desse jeito mesmo. Volta aqui para o heap. Vamos ver quem que eu vou remover agora. Eu tenho 2 com 6, com peso 6. E tenho o 7 com peso 5. Então eu vou remover o 7 com peso 5. Vou remover esse daqui. E aí vou fazer a verificação. Quais que são os vizinhos do 7? 4 não é. O 5. Ok. A conta é então o seguinte. O caminho do 7 mais essa distância, 5 mais 2, 7, é menor do que o caminho que já está calculado para o 5. O caminho que está com 5 está com infinito. Então, 5 mais 2, 7, né? 7 é menor do que infinito. Ok, então vamos atualizar isso daqui. O antecessor do 5 passa a ser o 7. Então, para chegar no 5, até esse momento, né? Nós não sabemos como vai ficar no final. Mas até esse momento, para chegar no 5, eu tenho que passar pelo 7. E a distância? A distância é 5 mais 2, 7. Vou alterar essa distância aqui também. O 5, a distância dele até a origem. Todas essas distâncias são até a nossa origem, tá? No caso, o 0. Mas poderia ser outra. Próximo vizinho do 7 não tem. Finalizo aqui, volto aqui para o heap para remover mais alguém.
eu tinha removido o 7, né? Eu não tinha riscado. A gente remove ele de novo, mas eu tô colorindo também, então acho que não faria isso. Mas é ficar atento para não remover de novo. Beleza, removemos o 7, processamos, né? Atualizamos o caminho do 5. E agora eu vou voltar aqui para remover mais algum. Eu tenho 2 com 6, o 3 está com infinito, não vai. O 5 está com peso 7 e o 6 está com infinito. Então, no caso, eu vou remover o 2 que está com 6. Remover o 2. E aí, vou analisar os vizinhos dele. O primeiro vizinho do 2 é o 0. O 2 está com o caminho 6. 6 mais 10, 16. 16 é menor do que 0? Não, não é. Então, não mexo com 0. Claro, geralmente esses retornos assim, a gente não mexe mesmo, não. Mas o algoritmo faria a verificação, né? Próximo vizinho do 2 é o 4, não, o 5. Tá, então vamos verificar. 6 mais 8, 14, é menor do que 7? Não. Então, chegar no 5 pelo 2 não é melhor do que chegar no 5 pelo caminho que já estava configurado lá, que no caso é pelo 7. Então, não mexo. Próximo vizinho do 2 é o 6. O 6. 6 mais 2 é menor, né, do que o infinito? Então eu vou atualizar o caminho do 6. Para chegar no 6, até então, passo pelo 2. E qual que é a distância? A distância é a distância do 2, que é 6 mais 2, que dá 8. E eu vou alterar aqui também para eu manter o registro. 8 cai em infinito. Beleza. Qual que é o próximo vizinho do 2? Depois do 6, não tem mais ninguém, finalizo o 2. Mas ainda tem vértice para ser removido aqui do meu heap, né? O 3 está com infinito, o 5 está com 7 e o 6 está com 8. Então, vou remover o 5. Remover o 5, vou fazer o processamento dele. O 5 é esse aqui. Removi, estou colorindo aqui também. Primeiro vizinho do 5, o 6. Beleza, o 6. Então, nós vamos verificar se dá para melhorar o caminho do 6 a partir do 5. Então, eu teria aqui, 7 mais 1, 8. 8 é menor do que 8? Não, não é menor, é igual. Significa que esse caminho por aqui não é melhor do que o outro, eu deixo quieto, tá? Então, 7 mais 1, 8. Não é menor do que 8, deixo quieto. Próximo vizinho do 5 é o 7. No caso, eu teria 7 mais 2, 9. Não é menor do que 5. Então, também não faço nada. Finalizei o 5. Mas ainda tem gente para remover do heap. Eu vou verificar. Eu tenho 3 com infinito e tenho 6 com 8. Então, vou remover o 6. O 6. E vou fazer o processamento. Não, não é isso. Remover o 6. E vou fazer o processamento dele. Qual que é o primeiro vizinho do 6? Aqui não vem, aqui não vem. É o 3 mesmo. A pergunta é, então, caminho do 6, que é 8, mais 3, 11, é menor do que infinito? Então eu vou atualizar aqui o caminho do 3. Para chegar no 3, então, eu tenho que passar pelo 6. E qual que é a distância? A distância é a distância do 6, que é o 8, mais 3, que é a distância do 6 para o 3. Então, dá 11. 11. E eu vou alterar aqui também. 11. Ok. O próximo vizinho do 6 não tem.
Então finalizo 6 e vou ver se tem mais alguém para remover do heap. Tenho 3 para remover do heap. Visualmente aqui também dá para a gente perceber, né? O nosso heap tem que estar de acordo. Removi o 3. Vou fazer o processamento dele. Qual que é o primeiro vizinho do 3? Ele nem tem vizinhos. Então finalizo o 3, volto aqui no heap. Tem mais alguém para remover do heap? Não tem. Então finalizei essa etapa de processamento. O que a gente pode fazer agora? Simplesmente pegar o valor do caminho que foi solicitado e devolver, né? Por exemplo, aqui. Digamos que foi solicitado o caminho do 0 para, sei lá, o 7. Aí a gente calcula baseado nos antecessores. Qual que é o antecessor do 7? O antecessor do 7 é o 4. Qual que é o antecessor do 4? O antecessor do 4 já é o 0. Então, o nosso caminho é esse aqui, ó, 7, 4, 0. Note que pegando pelos antecessores, a gente tem esse caminho invertido, né? Mas a gente pode fazer um processamento simples para poder pegar esse caminho na ordem que foi solicitado. Então, qual que é o caminho do 0 para o 7? É 0, 4, 7. Vamos pegar mais um outro aqui. Do 0 para o 2. O que a gente teria? Olha, o antecessor do 2. O antecessor do 2... Deixa eu ver o 2 aqui. O antecessor do 2 é o 4. O antecessor do 4 é o 0. E se a gente fosse reescrever, né? 0, 4, 2. Vou pegar mais um caminho aqui também. Vamos pegar aqui o 3. Parece que está mais longe. 0 para 3. Eu teria o 3. O antecessor do 3 é o 6. O antecessor do 6 é o 2. O antecessor do 2 é o 4. O antecessor do 4 é o 0. E aí eu teria isso aqui. Se a gente invertesse, né? 0, 4, 2, 6, 3. Então, dependendo do que o usuário solicitou, a gente monta esse caminho baseado aqui nas informações dos antecessores. Lembrando que o usuário vai pedir, por exemplo, do 0 para o 3. Ao rodar o algoritmo, a gente vai ter informação do 0 para o 3, mas também vai ter informação para todos os outros. Claro, daria para fazer talvez certas melhorias aqui para diminuir o processamento, daria, né? Mas o algoritmo inicialmente ele prevê esse cálculo por inteiro. Por exemplo, se eu tivesse uma região aqui maior, talvez com um pré-processamento, alguma coisa assim, eu saberia que isso aqui não iria influenciar no cálculo 3 que está do lado de cá. Claro, otimizações são feitas, mas no caso o algoritmo ele calcula para todos os vértices. E aí depois você vai pegar só aquele que você quer, tá? Então, vai calculando. Ele usa um heap, né? Esse heap ele é baseado no tamanho do caminho já calculado. A gente vai removendo esse heap e aquele vértice que a gente removeu a gente usa para verificar os vizinhos e ver se dá para melhorar os caminhos dos vizinhos. E no final a gente vai ter ali, através dos antecessores, essas informações de caminho que a gente pode capturar. Então, basicamente isso. Peço que vocês tentem fazer aí uns testes para poder entender. Se tiver problema, vocês me procurem, tá? Até a próxima.